Olá, mulheres. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Aqui é a Vivi Martinello, do Esposas que Oram. E nós estamos, então, no nosso áudio hoje 20. Nós estamos dando continuidade ao capítulo A Mulher aos Olhos de Deus, por Dev Tyrus. A gente está estudando juntas o livro Reflexos da Alma, das autoras Ana Paula Valadão, Helena Tanuri e Dev Tyrus, da editora Mundo Cristão. Vamos continuar aqui a nossa leitura. A glória de Deus encobre os seus pecados. Deus nos projetou antes do tempo para que reflitamos sua glória, acompanhando a sequência que Paulo especificou em Romanos 8, 29 e 30. Ele de antemão conheceu, também predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e, aos que predestinou, também chamou. E em seguida descobrimos que aos que chamou, também justificou, ou seja, depois que o Senhor nos projetou fora do tempo, ele nos chamou dentro do tempo, e então nos justificou. O que isso significa? Que mesmo depois da entrada do pecado na humanidade, fomos feitas justas aos olhos de Deus. E aqui precisamos entender uma verdade importante sobre o pecado. A iniquidade do ser humano distorceu totalmente a história da mulher. Na cultura judaica, já no primeiro século, as mulheres eram consideradas apenas uma propriedade. Quando se perguntava a um homem o que ele possuía, era comum ouvir uma resposta como: eu possuo vacas, cabras, rebanhos e mulheres. Éramos propriedades. O sexo feminino não tinha direito algum, não podia escolher se divorciar, por exemplo, embora os homens pudessem. As casas na cultura judaica em que Cristo viveu eram divididas. A área pública era uma sala onde as mulheres não tinham autorização para entrar. Nas casas havia áreas específicas para mulheres e para homens. Preste atenção neste conhecido relato de um episódio na vida de Jesus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Lucas 10, 38 a 42. Um aspecto maravilhoso sobre a história de Maria, irmã de Marta e Lázaro, é que ela não poderia estar na mesma sala em que Jesus se encontrava, no episódio em que estava sentado aos pés do Senhor, ouvindo a sua instrução. O mestre estava ensinando os homens. As mulheres não eram autorizadas a receber educação. Elas não estudavam. Isso porque o pecado mudou a cultura, e a cultura mudou a percepção da identidade de uma mulher. Nós passamos a nos ver como os homens nos viam, não como Deus nos via. Naquele momento da história, as mulheres não tinham liberdade, mas quando Jesus subiu à cruz, ele nos justificou, apagou o nosso pecado. Não nos perguntou o que tínhamos a lhe oferecer para entrar em seu reino. Não barganhou a entrada do céu por beleza, dinheiro ou qualquer outra coisa. O que Cristo pediu foi o nosso pecado. É como se tivesse dito: se você me der todo o seu pecado, eu lhe darei toda a minha justiça. Ele a justificou. Jesus é o seu justificador, ou seja, ele a faz justa aos olhos do Pai, como se você nunca tivesse transgredido a sua santa vontade. Por isso, ele deseja que você entregue a Deus tudo o que o pecado lhe causou no passado, no presente e o que ainda fará com você no futuro. Se você entender isso, Deus restaurará a sua nação por meio de sua vida, assim como fez com a história de Israel. Quando o Brasil foi colonizado por Portugal, o abuso das mulheres veio junto com os colonizadores. E isso não foi consertado, porque só o será mediante a nossa submissão a tudo aquilo que a cruz fez por nós. Deus nos restaurou para vivermos de modo santo e inculpável diante dele. Por fim, vemos que ao que Deus justificou, também glorificou. Esse é o final, o alvo, a glorificação. O que isso significa? Glorificação é refletir a essência de quem Deus é.
Jesus disse ao Pai, se referindo aos seus discípulos: tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Isso significa que quando você reflete a glória do Senhor, todos passam a ver diferença. E todos incluem o próprio Senhor. Ele olha para você e o que vê é a própria glória, por meio do sangue de Cristo, não mais os seus pecados. Moisés tinha estado na presença de Deus, sabia quem era Deus e por isso refletia a glória do Senhor para todos. Ninguém olhava para ele e dizia: vejam o pecado que há nesse homem. Em vez disso, diziam: vejam a glória de Deus que está refletida nesse homem. Quando refletimos a glória do Senhor, nossos olhos brilham. Você sorri de um jeito diferente e passa a se conduzir de maneira diferente. Em uma situação em que normalmente se sentiria ira, por exemplo, o seu rosto passa a refletir o amor paciente de Deus. Isso ocorre porque você está refletindo a natureza de Deus, que é tardio em irar-se, é gracioso e bondoso, e o seu amor permanece para sempre. A alma humana tem 3 necessidades básicas: significado, aceitação e segurança. E você encontra significado, aceitação e segurança em Cristo. Nunca se esqueça de que você foi pré-projetada e chamada pelo seu Pai. Estamos falando de uma revolução que nos faz enxergar a nós mesmas como Deus nos enxerga. Olhe para si mesma. Veja seus olhos brilhando. Contemple o perdão do Senhor apagando seus pecados, todos eles. Perceba a glória do Criador sobre a sua vida, por meio da cruz de Cristo. É importante que tenha essa percepção, porque é exatamente assim que Deus percebe você. Ele a contempla dos altos céus, vê o sangue do Cordeiro sobre a sua vida e enxerga a glória redentora de Cristo que obscurece todo e qualquer pecado. Olhe para o espelho e diga: aos olhos de Deus eu tenho significância, eu sou aceita, eu tenho segurança, eu fui perdoada, eu fui feita justa e a glória do Senhor brilha em sua vida. E chegou uma parte tão importante para refletir e viver, aquela parte que a gente reflete e que eu sempre peço para vocês que estão ouvindo o áudio, seja onde vocês estiverem, pense em cada pergunta, cada perguntinha, deixe o seu coração responder e se você de repente estiver em casa, dá um pause, responda primeiro e depois continue ouvindo. Vamos lá? Para refletir e viver. Primeiro, qual é a solução para o conflito constante entre o desejo de nos mantermos irrepreensíveis e a realidade da nossa natureza pecaminosa? 2. De que maneira nossa visão limitada sobre quem Deus é nos impede de viver a plenitude do propósito para o qual Ele nos criou? 3. Como a compreensão de que Deus existia antes mesmo da criação do tempo pode nos ajudar a ter uma autoimagem que esteja de inconformidade com a imagem que o Senhor tem de nós? 4. Porque a compreensão de quão maravilhoso é o Deus eterno nos faz enxergar com mais clareza a enormidade de sua graça, do seu amor, do seu perdão e da sua misericórdia? 5. Você acredita que seus pecados têm o poder de atrapalhar o cumprimento do plano de Deus para a sua vida, estabelecido antes mesmo da criação do tempo? 6. Como a sua caminhada diária de erros, arrependimentos, restaurações e acertos pode ajudá-la a ser conformada à imagem de Jesus? 7. Após ter lido este capítulo, você acha que Deus a enxerga como uma pecadora perdida ou como filha dele, justificada por Cristo, alguém que reflete a sua glória?